trabalho em 2 instituições de ensino, né, em Curitiba, e também sou aluna da UFPR, cursando aí o 3º ano do doutorado em enfermagem pela UFPR. Então, o tema da nossa aula hoje é sobre o preparo do material cirúrgico e os objetivos, então, é relembrar os conceitos do preparo de material cirúrgico e preparar, né, vocês para o contexto da prática do nosso projeto. Então, por que eu falo relembrar conceitos, né, do preparo do material cirúrgico? Porque muitos desses conceitos, né, você já tem contato com isso durante a graduação, durante as disciplinas da graduação, e hoje, então, a gente vai fazer alguns resgates, né, conceituais, mas frisando como que isso vai acontecer lá na ilha, né? Então, diante do nosso contexto, da nossa realidade, como que isso vai acontecer lá. Então, a primeira pergunta, né, que eu gostaria de fazer para vocês é como que nós iremos trabalhar lá, né? Então, a gente precisa lembrar, então, do centro cirúrgico, dos profissionais, da equipe, de todo o material estéreo, campo estéreo, do centro cirúrgico propriamente dito. Mas como que nós iremos atuar lá? Acho que como as professoras relataram, enfatizaram bem na semana passada, trata-se de são cirurgias ambulatoriais em que vão ocorrer dentro de uma estratégia de saúde da família. Então, o primeiro passo que a gente precisa relembrar é que nós não teremos lá um centro cirúrgico como a gente é acostumado, às vezes, dentro dos contextos, dos cenários de prática, né, em que atuamos aí nos campos de estágio. Então, a primeira coisa que a gente precisa relembrar, nós não teremos lá o centro cirúrgico propriamente dito, como é a organização e divisão da unidade do centro cirúrgico, com sala de recuperação pós-anestésica, central de material esterilizado, e a gente vai utilizar, então, as salas, né, que compõem aí a estratégia saúde da família. E aí, então, diante desse contexto, eu trago para vocês um pouco, né, da minha vivência aí sobre a estratégia de saúde da família, que eu atuei no interior do Paraná. E aí, como que a gente pode fazer para transpor essa realidade, né, a forma como nós iremos atuar no nosso projeto? Então, eu trago aqui para vocês, para a gente iniciar a nossa discussão. São 3 artigos, tá? Que falam, aqui tem o link deles, depois se alguém quiser acessar eles na íntegra, que eles vão falar um pouco sobre essa questão da biossegurança, da esterilização, do preparo desse material nas unidades de saúde, na estratégia de saúde da família e como que isso ocorre. Muitos dos materiais que a gente vai levar, eles já vão estar preparados, né? A gente vai fazer aí uma previsão de materiais e eles vão ser levados, né, para o nosso atendimento. Mas alguns, né, e a gente vai ter, às vezes, necessidade durante os nossos atendimentos de realizar aí o preparo desse material lá, né, no contexto local. Então, o que a gente observa, né, o cenário das práticas diante desse contexto, é que diferente do que a gente está acostumado, né, uma central de materiais esterilizada, uma central de materiais, todo um fluxo unidirecional, um fluxo de entrada e saída, entrada de materiais sujos, saída de materiais esterilizados, muitas vezes a gente tem essa dificuldade nas estratégias de saúde da família de termos essa questão do fluxo unidirecional, porque a gente observa fragilidade em relação à estrutura organizacional dessas unidades de saúde. E isso pode, né, afetar um pouco a dinâmica ali do nosso trabalho. Então, aqui também fica uma dica para quem ainda não tem projeto, né, para realizar. Aí, talvez, uma dica seria como que a gente poderia fazer essa organização, esse protocolo de organização. Diante disto, o que torna-se importante sabermos, né, no preparo do material cirúrgico? Então, como que nós iremos realizar este preparo deste material, né, diante do nosso contexto? Então, é importante a gente relembrar alguns aspectos teóricos, né, desse preparo desse material. Então, o artigo crítico, né, é aquele utilizado em procedimentos de alto risco, né, para o desenvolvimento de infecções, porque ele vai penetrar em tecidos ou órgãos. Então, ele requer esterilização, e um exemplo seria o nosso instrumental cirúrgico, pinças de biópsia. E o artigo semicrítico é aquele que entra em contato com a pele não íntegra
ou mucosas, e ele requer desinfecção de alto nível ou esterilização para uso. Então, um exemplo disso seriam os equipamentos de terapia, por exemplo, respiratória, anestesia, endoscopia, inaladores. E o artigo não crítico, ele é aquele utilizado em procedimentos de baixo risco. Então, ele é baixo risco para o desenvolvimento de infecções, né? Então, quando eu entro em contato com a pele íntegra, e ele requer limpeza ou desinfecção de baixo ou médio nível. Então, um exemplo de artigo não crítico seria, por exemplo, termômetro, estetoscópio, equipamento que a gente utiliza para exame físico, sinais vitais, que não é nada de forma invasiva. Então, o primeiro passo, né, para este preparo deste material cirúrgico é a limpeza. Então, a limpeza ela é uma etapa fundamental, né, do processo do processamento dos produtos para a saúde, e ela consiste na remoção de todas as sujidades nas reentrâncias, articulações, lúmenes e espaços internos desses equipamentos. Então, remover resíduos orgânicos, e ele trata-se também da remoção desses resíduos orgânicos e inorgânicos, como proteína, sangue, formação de biofilme que pode ocorrer, ou presença de endotoxinas também nesses materiais. Então, nenhum desses equipamentos ele pode ser desinfectado ou esterilizado sem que ele esteja adequadamente limpo. Então, é primordial, né, realizar essa primeira etapa do preparo do material. Então, a presença de resíduos orgânicos ou inorgânicos nesses equipamentos, ele compromete a eficiência do processamento de limpeza. Então, se não ocorrer essa primeira limpeza de forma adequada, vai afetar a forma como vai ocorrer a esterilização posteriormente. Então, essa primeira etapa de limpeza, ela é primordial. Então, ela vai atuar como uma barreira física, né, e vai impedir que o agente, né, desinfetante ou esterilizante consiga acessar, né, a superfície do equipamento, ocorrendo a esterilização de forma adequada. Então, a limpeza eficiente, ela pode diminuir a carga microbiana em 99,99%. E aí, aqui, só para a gente relembrar os tipos de limpeza que nós temos. Então, nós temos a limpeza manual e automatizada. A limpeza manual, então, ela vai ser realizada com solução detergente, fricção de escova, com cerdas macias e firmes também, e juntamente com a água corrente ou sob pressão. E aí, quando eu tenho uma limpeza manual, e às vezes eu tenho equipamentos muito complexos, às vezes requer a necessidade de desmontar esses equipamentos para realizar uma limpeza adequada em toda a superfície do equipamento, e pode ser utilizado em um jato de água para auxiliar na remoção da sujidade aí nessas reentrâncias, nos cantinhos do equipamento. Então, nós também temos a limpeza automatizada, que aí eu tenho lavadoras a jato, de pressão, ultrassônicas, só que a realidade do que a gente vai utilizar no nosso projeto, lá no contexto da nossa prática, vai ser a limpeza manual. Então, a limpeza manual, ela é simples, né? Vai ocorrer com água, escova e sabão. Posteriormente, a lavagem em água corrente, e ela tem a função de remover os detritos das superfícies. Então, como eu falei anteriormente, é necessário que saia toda a sujidade, todos os detritos dessa superfície, para que não prejudique posteriormente aí o processo de esterilização de forma correta. Então, posteriormente, será realizada então, a secagem, né, desses materiais. E o que a literatura propõe, né, e que diante de um contexto, de um cenário como esse, que pode acontecer de utilizarmos lá na nossa prática, né, é a utilização, então, da toalha ou do papel toalha, né, e é muito importante que nesse processo a gente não deixe secar esses equipamentos, que eles sequem de forma natural. Por que é importante frisar? Porque os sais minerais da água, eles podem ficar aderidos no equipamento e eles podem causar danos, né, durante o processo de esterilização, até mesmo, às vezes, danos para o próprio equipamento. Então, é muito importante que ocorra, né, essa limpeza de forma adequada, o enxágue, e, posteriormente, esses materiais sejam
aí secados com a toalha ou o papel toalha. E aí as embalagens, né, que nós iremos utilizar, temos várias opções. O que a gente acaba utilizando mais na prática e o que é mais recomendado atualmente? Seriam as caixas metálicas, o tecido e o grau cirúrgico. O papel craft, o papel manteiga, hoje em dia eles não são mais tão utilizados ou tão recomendados, né? Às vezes são fáceis de rasgar, enfim, e perder aí a credibilidade do processo de esterilização. Então, o que mais é utilizado é o grau cirúrgico, e aí a gente tem rolo que pode montar o kit que você deseja, né? E colocar na autoclave. E aí, esse preparo, né, essa embalagem, a gente vai colocar de acordo com os materiais que nós necessitamos, então, diante desse processo, para, então, o preparo da esterilização. E aí, só para a gente relembrar aqui também alguns aspectos, né, relacionados ao processo de esterilização. Então, nós temos o processo físico, o físico-químico e o processo químico. Então, o processo físico, nós temos a estufa, o calor úmido, que é por meio da autoclave, a radiação, né, que é por gama ou ultravioleta, e nós também temos o físico-químico, que é por óxido de etileno, plasma com micro-ondas, e o processo químico que vai envolver aí glutaraldeído, formaldeído. Mas o que que a gente vai utilizar no nosso cenário da prática é a autoclave, né, por meio do calor úmido. Então, só para a gente relembrar, o equipamento que a gente vai utilizar. Então, é uma autoclave, então vocês vejam que ela tem um tamanho aí que é considerado um tamanho porte pequeno, né? Geralmente as estratégias de saúde da família, elas vêm com esse equipamento de forma pequena, algumas que têm um tamanho um pouco mais médio, mas geralmente tamanho pequeno. O processo de esterilização, ele consiste no preparo do produto, né, para a esterilização, e ele inicia-se, então, com a inspeção criteriosa, né, tanto da limpeza quanto da funcionalidade dos materiais. Então, depois que você tem certeza que é confirmado que a limpeza foi feita, né, adequadamente, e também a integridade e do acondicionamento desses equipamentos. Então, os produtos eles precisam ser embalados, né, para garantir essa manutenção da esterilidade até o usuário final. Então, essa embalagem ela precisa estar íntegra também para garantir esse processo de esterilização e que o material chegue lá ao usuário final de forma adequada, né, de forma realmente estéril. E as embalagens, então, elas funcionam como um sistema de barreira estéril, né? Então, elas vão permitir a esterilização do conteúdo, né, dentro delas, mantendo a esterilização até que esse equipamento seja, então, aberto e seja utilizado. Temos diversos tipos, formatos, né, de autoclave, e o funcionamento desta, né, que é por meio de calor úmido, o vapor que nós iremos utilizar, ela funciona com o aquecimento da água, né, em recipiente fechado, onde o vapor ele sobe, né, sob pressão, e atinge então temperaturas elevadas, destruindo o citoplasma dos micro-organismos. Aqui eu gostaria de frisar que a água, né, que é utilizada é uma água bidestilada, então não é uma água, por exemplo, como se fosse da torneira. Por que eu friso isso? Quando iniciei na estratégia Saúde da Família, onde eu trabalhei no interior do Paraná, a equipe ela utilizava a água da torneira. E aquela autoclave vivia em conserto. E eu ficava me perguntando, mas por que ela sempre está em conserto, né? Até que eu fui ali investigar e aí percebi que estava sendo utilizado a água da torneira. Porque a água bidestilada, ela tem um custo que é consideravelmente caro, né? Porém, existe um equipamento que você consegue fazer essa água bidestilada dentro da sua própria unidade de saúde, e aí você consegue utilizar, e acaba o custo-benefício, né, de você comprar esse equipamento, dos gestores, enfim, comprar esse equipamento se torna muito melhor do que você ficar toda hora enviando a autoclave para o conserto, né? Veja que é um transtorno para você ficar sem o equipamento, e também é um gasto aí de um dinheiro que é público, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Então,
utilizar a água direta, né, da torneira, ela pode danificar esse equipamento. Então, considerando um agente de esterilização muito eficaz, né, pelo seu poder de penetração. Então, quando nós vamos preparar esses materiais para colocá-los, né, na autoclave, a gente precisa separar eles em 2 grupos. Então, nós temos aquele material de superfície, que ele não é tão denso, ele é pouco denso. E aí a gente vai considerar aproximadamente 15 minutos depois que atinge a temperatura que nós desejamos. E a outra classificação de materiais seriam os materiais, então, de espessura, que a gente vai considerar aí, por exemplo, pacotes de gases, compressas, campos, aventais, e aí a gente vai considerar aproximadamente 30 minutos. Então, é muito importante aqui também relembrar que equipamentos, materiais que possam ser danificados, por exemplo, pelo calor e umidade, eles não devem ser colocados na autoclave, né? E aí os cuidados que nós temos que ter com a autoclave propriamente dita, né? Então, verificar a integridade desses pacotes antes de colocá-los na autoclave, lembrar que os pacotes têm que estar fechados, íntegros, não podem ter nenhum tipo de rasgo, né, no pacote. Preferencialmente carregar a autoclave pelo mesmo material, pelo mesmo grupo de materiais. E aí nós temos que ter um limite de capacidade dentro dessa autoclave para que ela faça o processo de esterilização de forma adequada. Então, essa capacidade ela vai girar em torno de 80%, seria 80% o limite, né? E algumas outras literaturas, elas vão propor ali até 1/3 dessa capacidade. Então, é como se você dividisse a autoclave em 3 partes, né? E você ocupasse aí 2/3 da sua capacidade, deixando esse 1/3 aí livre para que não ocorra aí esse excesso, impedindo a esterilização de forma correta. Então, para facilitar a penetração do vapor desses materiais, nos materiais, né? Existe uma organização também que pode facilitar nesse processo de esterilização. Então, por exemplo, as caixas metálicas, né, deixá-las mais próximas da porta. Os pacotes maiores, preferencialmente, deixar eles embaixo e os menores em cima. E evitar que o material encoste na parede da autoclave. Também lembrar que se você tiver equipamentos que tenham cavidade, como jarros, bacias, cubas, que você vai precisar realizar esse processo de esterilização, lembrar que a abertura para baixo, né, da cavidade, ela vai facilitar aí o escoamento dessa água que pode resultar da condensação do vapor durante o processo de esterilização. Então, durante a esterilização, também temos alguns cuidados que precisamos seguir, né? Então, seguir rigorosamente, né, as instruções de funcionamento e manuseio dessa autoclave. A temperatura ela vai variar de 121 a 127 graus Celsius. E é muito importante contar o tempo de exposição. Então, lembrem ali da classificação, né, do material mais espesso, material de superfície. E a partir do momento que ela atinge essa temperatura adequada, que é o tempo que nós vamos começar a contar nesse processo de esterilização. Então, verificar se a pressão e a temperatura elas mantêm níveis adequados durante o processo de esterilização. Caso, né, ocorra algum defeito, aconteceu algo durante a esterilização, a gente tem que invalidar esse processo e aí realizar tudo de novo, desde o início. E a gente não pode também interromper esse processo durante a esterilização. E aí, no descarregamento da autoclave, nós também temos alguns cuidados, né, que nós precisamos seguir. Então, a gente tem que realizar utilizando máscara, gorro, luvas apropriadas. Ao término do ciclo, manter a porta da autoclave entreaberta, né, por um período aí de 5 a 10 minutos, para que ocorra, então, a saída do vapor e também a pré-secagem dos materiais.
Não podemos colocar esses materiais quentes, né, em superfícies frias de forma alguma, porque o pacote quente em contato com a superfície fria, ele pode umedecer o material, pode ocorrer uma condensação do vapor, umedecendo o material e aí contaminando esse material. Então, a gente não podemos utilizar, tem que entrar novamente todo o processo de esterilização. Então, ao retirar os materiais, né, os instrumentais da autoclave, a gente precisa observar a alteração do indicador de esterilização, que eu já vou mostrar uma imagem para vocês. E aí, encaminhar para o reprocessamento todo o material com prazo de esterilização vencida, que se a gente encontrar, né, algum material que esteja com a data ou processo de esterilização vencido, que tenham tido perda da integridade, né, da embalagem, então isso é muito importante. Datar os pacotes e guardar apropriadamente esses equipamentos em um local que não ocorra aí problema, por exemplo, de molhar ou perder, por exemplo, a integridade do pacote, que aí vai impossibilitar a esterilização do material. E aí, ao final, né, do dia, a gente vai realizar a limpeza da autoclave. Sempre é muito importante frisar que também nós somos convidados, né, nessa comunidade, somos convidados na estratégia saúde da família, e é muito importante que a gente respeite o local, respeite a organização, mantenha todos os equipamentos de forma organizada, né, e responsável por isso também, porque, né, então, como eu falei, somos convidados nesse local e precisamos ter essa responsabilidade, né? Em relação ao controle químico, né, então existe dentro desse processo de central de materiais e preparo de material cirúrgico, existem diversas formas de você realizar o controle e até mesmo o rastreamento desses equipamentos. Só que diante do setor, por exemplo, de estratégia saúde da família, né, dessa autoclave neste local, a gente utiliza um controle biológico, que ele fica dentro da autoclave e ele tem alguns períodos, por exemplo, alguns protocolos que vão falar a cada 15 dias, uma vez por mês, que vai fazer a leitura desse material biológico, se de fato essa autoclave ela está conseguindo atingir o processo de esterilização. E também temos o controle químico. Então, o controle químico, quando eu tenho o processo, a validação desse processo de esterilização, ele vai fazer uma indicação para mim. Então, acho que aqui na imagem vocês estão conseguindo observar, eu tenho aqui a fita, né? Então, quando eu não tenho um material, uma embalagem como um grau cirúrgico, por exemplo, que ele já vem aqui para mim destacado, onde vai ocorrer o processo de coloração. Então, se ele era amarelo, ele fica uma coloração um pouco mais escura, indicando que esse processo de esterilização ocorreu. Ou então eu posso ter um outro tipo de embalagem, como por exemplo um tecido, e eu vou precisar colocar a fita. Então, a fita, antes do processo de esterilização, ela fica com as faixas brancas, e aí, posteriormente ao processo de esterilização, ela vai ficar mais escura, indicando que a esterilização ocorreu de forma adequada. Então, a gente precisa prestar muita atenção, além da questão da integridade da embalagem, para não molhar, para não rasgar, também é necessário que a gente preste atenção na coloração do indicador que vai ter neste pacote, né, nessa embalagem. Porque aí, se eu tiver, por exemplo, uma mudança de coloração que ela não seja de forma uniforme, que eu tenha diferenças, pode me indicar aí que esse processo de esterilização ele não ocorreu de forma completa, né? Então, aí invalida esse processo de esterilização e precisa começar, né, tudo novamente. Então, prestar muita atenção nesse processo. Também é muito importante, como eu falei anteriormente para vocês, nós estamos trabalhando em um contexto diferente do cenário hospitalar, né? E não é porque não seja no contexto de um cenário hospitalar que a gente não vai prezar pela segurança do paciente. Então, como muito bem explanado pela professora na semana passada, a segurança do paciente ele é um tema transversal, ele permeia aí diversos contextos.
e também a estratégia de saúde da família. Então, isso está sendo cada vez mais discutido, a questão da segurança do paciente também na atenção primária em saúde. Então, todo esse processo de cuidado com os materiais, todo esse processo de garantir, né, a esterilização e a melhor forma para esse atendimento também faz parte desse processo de segurança do paciente, né? Então, sempre lembrar que não é porque a gente está numa estratégia de saúde da família ou num local um pouco mais afastado que esses quesitos, né, eles precisam cada vez mais ser discutidos e explorados, né, e também considerados diante do nosso contexto do cenário prático. Então, o que é importante diante, né, da nossa realidade? Então, por mais que nós não tenhamos, às vezes, aquela estrutura física em que vai separar o expurgo do setor de limpeza, da autoclave, nós temos algumas unidades, elas têm isso, tá? Algumas unidades elas têm. Aqui em Curitiba a gente já consegue observar isso em algumas estratégias de saúde da família, que tem um espaço para o expurgo, tem um espaço para a limpeza e tem um espaço para realizar a esterilização. Mas, caso isso não seja necessário separá-los por uma estrutura, uma barreira física, então nós devemos minimamente aí tentar minimizar essas possibilidades, né? Então, não cruzar materiais limpos ou sujos com os materiais esterilizados, então aí pensar, a gente vai ter que pensar e organizar de que forma que a gente vai fazer isso para garantir, né, esse fluxo. Respeitar, então, tentar respeitar aí esse fluxograma do material, então, pensar em uma estratégia de uma entrada e de uma saída para esses materiais, sempre lembrar dos equipamentos dos EPIs, né? Então, por mais que seja um processo de limpeza de materiais, ou que você vai tirar esses materiais da autoclave, já ocorreu esse processo de esterilização, mas é uma questão de segurança para o profissional, né? Então, sempre lembrar de utilizar os EPIs em todos os processos também. É muito importante também que façamos a previsão da quantidade de material que nós iremos precisar, necessitar. Então, como eu falei, tem equipamentos que a gente vai já deixá-los preparados, né, para levar, mas também terá momentos que a gente vai precisar preparar esse material cirúrgico lá, né, no contexto do cenário. E também, como eu falei, mais uma vez, sempre lembrar de deixar o ambiente organizado, né? Então, lembrar que nós somos convidados nesse local, existem outros profissionais também que trabalham nesse local e é muito importante a gente ter essa questão do respeito e manter o ambiente organizado no local. Então, aqui são algumas referências, né, que eu utilizei para preparar o material. Eu gostaria, pessoal, acho que eu tenho posteriormente, então vocês vão acessar esse número aqui. Então, em relação aos cuidados com a esterilização, assinale a alternativa incorreta, era para considerar incorreta, né? Pacotes maiores, então, eles devem ficar embaixo, os menores em cima, né? Então, essa era correta. Materiais espessos como gás e compressas, eles devem ficar por 30 minutos e é permitido utilizar 90% da capacidade total da autoclave. Então, lembre que a capacidade total, né, considerada, ela deve ser de 80%, não deve passar disso, né? Então, aqui, 33 pessoas acertaram. Segundo a classificação de artigos hospitalares, né, assinale a alternativa que contemple um material semicrítico, né? Então, o inalador, né, materiais de via respiratória, então eles podem ser considerados como artigo semicrítico. Então, esfigmomanômetro, aparelho de pressão, então ele é considerado um equipamento que não seja crítico, né? E materiais, por exemplo, sem fio de corte ou tecido para procedimento cirúrgico,
aí então são considerados metais sem fio de corte como um material crítico, né? Então, já a outra professora na sequência. Sobre o processamento dos materiais, né, assinale a alternativa incorreta, né? Então, lembrem, não cruzar materiais limpos, sujos ou esterilizados, isso é correto, né? A gente deve preservar por isso. Não interromper o processo de esterilização e observar a alteração do indicador de esterilização. E a gente nunca deve, então, deixar esses equipamentos secarem de forma natural, porque isso pode aí alterar o processo de esterilização, ok? Então, pessoal, muito obrigada, prazer em conhecê-los, né? Estaremos aí juntos no projeto. Gostaria de agradecer também o convite das professoras, né, para fazer parte desse projeto. Então, muito obrigada. Boa noite a todos. Eu acho que hoje foi um dia que eu não dei boa noite para todo mundo que está aqui. Mais uma vez, uma grande honra ter a presença de todos vocês no nosso curso de Cirurgias. E eu tenho hoje uma grande alegria de contar com a participação da nossa grande professora, a professora Malu. Eu poderia ficar aqui uma hora falando do currículo da professora Malu, mas eu vou falar o que ela significa para mim. A professora Malu, ela é uma inspiração. Ela foi uma das primeiras médicas na nossa universidade a se tornar professora do departamento de cirurgia. E hoje ela é a primeira chefe do departamento de cirurgia, a primeira chefe mulher do departamento de cirurgia. Então, para mim, ela é uma inspiração. Ela simboliza para nós que numa época em que realmente era considerado uma raridade, né? Hoje a gente tem bastante médica que opta pela cirurgia, mas na época da professora Malu isso era uma raridade, não era considerado uma coisa muito normal. E a Malu enfrentou tudo isso. Hoje ela é uma das professoras mais respeitadas, uma das cirurgiãs mais respeitadas que eu conheço. Então, para mim, a professora Malu vai muito além do que só uma professora. Ela é uma inspiração e eu me sinto muito honrada de apresentá-la aqui hoje para vocês. Ela vai falar um pouco sobre preparo da mesa cirúrgica. Ela é professora do departamento de cirurgia, né, da Federal, já falei, e ela é a professora da técnica operatória. Então, a especialidade da Malu é ensinar a técnica operatória e ela adora ensinar o preparo da mesa cirúrgica. E ai de quem não arrumar direito a mesa cirúrgica, né, professora? Não, não é tanto assim, né? Estou parecendo um bicho-papão agora aqui. Não, ela não é uma bicho-papão. A professora Malu, ela só quer que todo mundo aprenda tudo direitinho e faça tudo certinho. Professora, por favor. Mas eu gosto de ensinar, eu tenho paciência. Sim. Primeiro, deixa eu agradecer a Silvânia, que eu só estou aqui conversando com vocês por causa dela. Ela diz que eu sou inspiração, mas ela é uma professora maravilhosa. Eu sou muito feliz porque tenho a Sil sempre do meu lado. Se não fosse ela, imagine eu nessa idade, como eu queria conseguir me virar com todas essas tecnologias. Ainda bem que ela existe e ela ajuda. Obrigada, Sil. Obrigada mesmo. E ela me pediu para falar sobre a organização da mesa cirúrgica, vocês sabem por quê, não é? Porque lá no HT eu fiquei famosa. Eles dizem que eu chego no centro cirúrgico e eles falam, meu Deus, ela vai olhar minha mesa. Porque a tarefa do cirurgião, quando vai começar um ato operatório, checar tudo, inclusive a mesa de instrumentação. E é normal, antes da gente falar do preparo da mesa de instrumentação cirúrgica, eu queria lembrar vocês que nós vamos falar de uma mesa cirúrgica básica, porque dependendo do porte da cirurgia, nós podemos ter mais do que uma mesa de instrumentação, inclusive ter a mesa de instrumentação do primeiro auxiliar. Então, nós podemos chegar a ter 3 mesas montadas para instrumentação cirúrgica. Mas vocês vão estar trabalhando num projeto que é cirurgias. Vocês vão trabalhar com pequenas cirurgias, cirurgias de pequeno porte. Então, eu vou me dedicar a mostrar para vocês o preparo da mesa cirúrgica para estas situações. Para a gente falar de instrumental cirúrgico, como que a gente arruma uma mesa, organiza uma mesa cirúrgica, é preciso que a gente lembre das 3 manobras que são básicas em todo o ato operatório. Vocês vão retirar aquela lesãozinha que está aparecendo aqui nesse diapositivo, e nós vamos ter um procedimento de diérese, um procedimento de hemostasia, um procedimento de síntese.
a gente vai para um procedimento maior e nós vamos ter um procedimento de diérese, de hemostasia e de síntese, ou seja, nós cortamos, nós fazemos a parada de sangramentos e nós reconstituímos os tecidos. Então, todo o preparo da mesa cirúrgica, ele vai girar em torno destas 3 manotas. Então, diérese, hemostasia e síntese. O que é diérese? Muitos de vocês já conhecem, mas diérese ela tem tanto uma origem grega como origem latina, do grego diaresis e do latim diaerese, que quer dizer dividir, separar. Então, quando nós seccionamos, quando nós incisamos, quando nós puncionamos, quando nós serramos, nós estamos fazendo uma diérese. Toda situação em que nós separamos, dividimos, fazemos um acesso. Então, ela é qualquer manobra cirúrgica que tem por objetivo criar uma solução de continuidade nos tecidos e proporcionar uma via de acesso. Quando nós fazemos uma injeção intramuscular, isto é uma diérese. Quando nós fazemos uma anestesia local, vocês estão fazendo uma diérese, ainda que com uma agulha. Estão injetando isso, ou nós funcionamos um tórax para retirar um líquido e fazer diagnóstico, ou para drenar um conteúdo de líquido que esteja nesse tórax, seja ele sangue, linfa, secreção purulenta, não importa. Uma punção diagnóstica, isto é uma diérese. Então, nós adentramos as superfícies, criamos uma solução de continuidade, é uma diérese. Então, olha aí, ó, nós estamos fazendo uma incisão e isto é uma diérese. Estamos separando, veja que nós estamos aqui numa região inguinal. Vocês enxergam minha setinha? Sim ou não? Sim, vocês vão ver Malu, que... a gente está vendo. Ótimo, então tá. Nós estamos vendo aqui, ó, o anel inguinal superficial, numa cirurgia de hérnia, por exemplo, e nós estamos abrindo o teto deste canal e estamos separando as fibras do músculo oblíquo. Isto é uma diérese, mas é uma diérese que nós estamos fazendo por divulsão. Nós estamos apenas separando as fibras, mas não seccionando as fibras. Então, de acordo com o tipo de diérese que nós estamos fazendo, nós vamos ter um material diferente. Então, por exemplo, se vocês e sempre o ato que nós realizamos vai estar relacionado ao instrumento que nós usamos. Então, vocês vão usar bisturi. O bisturi é uma lâmina, ele tem uma lâmina que tem uma superfície cortante. Então, esse instrumento vai incisar. Então, incisões são feitas com o bisturi. Neste caso, nós estamos vendo um bisturi de lâmina fria, o que quer dizer que irremovível. Ele permite que vocês troquem esta lâmina. E eles vão existir de vários tamanhos. No caso, nós estamos falando daqueles mais comuns, que é o cabo 3 e o cabo 4. E eles vão receber diferentes tipos de lâminas. Então, estão aí, ó. As lâminas do cabo 3, elas conseguem receber, aliás, o cabo 3 consegue receber lâminas do 9 ao 17 e o cabo 4 consegue receber do 18 ao 26. Cada lâmina dessa tem uma função. Então, às vezes, nós vamos apenas lancetar, nós precisamos uma lâmina curva, ou então precisamos uma lâmina, essa aqui que nós usamos bastante, a lâmina de número 15. As mais comuns nas cirurgias de ambulatório são a 15, a 11 e a 12. Nós podemos ter estes mesmos bisturis de lâmina fria descartáveis. Eles podem vir desta forma, eles vêm com uma proteção para que a gente não se promova nenhum autoferimento, mas às vezes eles não têm esta proteção. Nós podemos ter o bisturi elétrico. O bisturi elétrico é este que vocês já estão acostumados, que vai ter uma ponteira, ele pode ser controlado na mão ou então ser controlado no pedal.
Ele vai ter você pode ver que ele tem um amarelinho e um azul nos dois. Um serve para coagulação e outro para corte. Então, o bisturi elétrico ele tem duas funções. Ele pode não só cortar, mas pode também coagular. E nós podemos ter ainda, lembrando, né, que estes cautérios, estes bisturi elétricos, eles têm várias ponteiras, vários tipos. Vamos fazer uma biópsia, nós podemos usar os de alça, por exemplo. Eles utilizam a energia de micro-ondas com frequência de 500 a 700 kHz e, com forma de calor, cortam e coagulam. Então, nós estamos aí fazendo uma diérese com o bisturi elétrico e ainda podemos ter o bisturi harmônico. Ele atua pela desnaturação de proteínas utilizando a energia ultrassônica. É claro, gente, que muito provavelmente no projeto de vocês não vão ter acesso a um bisturi harmônico. O bisturi harmônico vai muito bem nas cirurgias laparoscópicas, por exemplo, mas numa cirurgia ambulatorial, dificilmente vocês vão utilizar um bisturi harmônico. Vão usar com mais frequência o bisturi de lâmina fria. Quando vocês usam tesoura, a diérese, com a utilização de uma tesoura, chama-se secção. Então, incisão é feita com bisturi, secção é feita com tesoura. Então, olha aí, nós estamos fazendo uma secção, uma diérese por secção. Antes de entrar nos tipos desses materiais, eu queria lembrá-los que nós podemos, então, ter punção. O material de punção pode ser uma agulha, pode ser um trocarte. Nós podemos fazer a divulsão com a tesoura. A divulsão sempre necessita de que nós tenhamos um instrumento que tenha hastes. Então, nós podemos utilizar para a divulsão a tesoura, nós podemos usar uma pinça hemostática, nós podemos estar, por exemplo, fazendo ressecção óssea. E daí vocês podem estar usando, por exemplo, uma serra de Gigli, uma serra de Finocchietto, que não é o material normalmente utilizado na cirurgia ambulatorial, é mais na cirurgia especializada. Então, nós vamos hoje deixar esses materiais de lado para nos dedicarmos aos materiais utilizados nas cirurgias de pequeno porte. As tesouras que nós utilizamos são as tesouras de Metzenbaum e a tesoura de Mayo. Que diferença tem essas tesouras? A tesoura de Metzenbaum, eu sempre digo para os meus alunos que eu não gosto que eles decorem, eu uso essa tesoura para esse tecido, essa para o outro tecido. Não. Olhem a tesoura, enxerguem a tesoura, como ela é. Então, eu tenho aqui uma tesoura que olhem a superfície que tem aqui, ó. A superfície de corte vai estar aqui, ó. Olhem esta superfície de corte. E agora olhem esta tesoura aqui e olhem esta superfície de corte. Elas são diferentes. Essa é uma tesoura mais delicada e essa é uma tesoura mais grosseira. Então, nós vamos utilizar esta tesoura para tecidos mais delicados e esta tesoura para tecidos mais densos, mais duros, mais resistentes. Todas essas tesouras vão aparecer sob a forma curva e sob a forma reta. E elas vão ter diferentes comprimentos. Então, eu vou ter lá uma tesoura de 14 centímetros, uma tesoura de 16, uma tesoura de 17. O que tem de diferente nesses números que eu estou falando? Nada. Apenas o cabo. A superfície aqui, gente, é igualzinha. Ela vai ter apenas um cabo mais longo. E este cabo mais longo vai fazer com que a tesoura seja mais longa. E, portanto, quanto mais profundo nós estivermos numa cavidade, nós vamos precisar de uma tesoura mais longa. Vocês vão estar trabalhando na superfície, não vão precisar de tesouras longas. Vão utilizar tesouras de 14 ou, no máximo, 16 centímetros. Mas lembrando, então, esta aqui é para tecidos mais delicados, a tesoura de Metzenbaum, e esta é a tesoura de Mayo, para tecidos mais resistentes. Todas elas existem sob a forma curva e sob a forma reta. Ó. Curvas e retas. Olhem aqui elas. Nós temos as tesouras de Metzenbaum retas e as tesouras de Mayo retas. Olhem o que eu estava comentando com vocês. A diferença não vai estar nisto aqui, ó.
o comprimento do cabo. Uma tesoura de metzimbal, uma tesoura de maio. Nós podemos ter tesouras bem delicadinhas, bem pequenininhas, as tesouras de íris, que a gente usa na cirurgia superficial. Então, elas também serão curvas ou retas, da mesma forma que as tesouras de maio, que as tesouras de metzimbal. E ainda temos a possibilidade de ter uma tesoura de fio. A divulsão, como eu comentei com vocês, ela exige um instrumento de argola, que pode ser uma tesoura ou uma pinça, ou então pode ser também feita com afastadores, e, portanto, vão ter que ter instrumentos com duas hastes. Então, normalmente a gente utiliza o afastador de farabife. Punções, agulhas e trocartes, continuamos na diérese, não saímos dela, hein, gente? Olhem lá. Utilização aqui de um catéter para coleta de material, um trocarte para punção. Muito bem, fizemos a diérese. Veja que eu não falei de mesa cirúrgica ainda, não é? Estou falando dos materiais, daqui a pouco nós chegamos lá. Primeiro vamos conhecer os materiais e depois vamos aprender aonde eles vão ficar na mesa. Ao fazer esses movimentos de diérese, nós vamos seccionar vasos e isto vai causar sangramento. Maior ou menor, dependendo do calibre do vaso que nós tivermos lesado. Então, nós vamos precisar fazer a hemostasia. A hemostasia, que vem lá também vem do grego, a hemostasis, que quer dizer hemo de sangue, stasis de deter, ou então, hemostasia é toda manobra para prevenir ou para coibir um sangramento. Ela pode ser temporária, quando o fluxo é reduzido ou é suprimido temporariamente, e pode ser executada no campo operatório, ser cruenta, ou à distância do campo operatório ser incruenta. Um exemplo de incruenta à distância, quando vocês colocam um garrote em membro e vocês deixam a extremidade sem circulação. Então, olhem lá. Nós podemos ter compressão, é um método de hemostasia, o esfigomanômetro, que a gente pode utilizar para fazer hemostasia também, e se não tivermos nada disso, até mesmo um garrote pode ser possível para fazer hemostasia. A compressão com elevação do membro também ajuda na hemostasia quando nós temos pequenos vasos. A faixa de Smarsh, vocês não utilizam muito, mas às vezes elas podem ser bons auxiliares, não só para que a gente faça o esvaziamento do membro, mas também utilizada como um garrote. Ela é uma faixa de borracha bastante flexível que permite, inclusive, fazer um garrote. Então, se nós não temos um esfigmo, uma faixa de Smarsh pode ser um bom instrumento. Isso aqui, gente, foi feito nos meus ratinhos, viu? Então, é só para vocês saberem que não é... Mas dá para vocês fazerem. Então, nós dissecamos um vaso, aqui nós temos uma artéria e uma veia, nós estamos ligando os dois simultaneamente, normalmente a gente vai ligar um a um, e estamos fazendo uma falsa ligadura, só passando este fio 2 vezes em volta do vaso. Quando vocês puxarem essa extremidade e esta, estarão coibindo um sangramento. Então, lá, passando o fio pela primeira vez, a segunda, e nós estamos agora fechando, então, este vaso. A gente pode, se quiser, colocar uma pinça hemostática e fazer a hemostasia com a utilização de pinça hemostática, uma proximal e uma distal, fazendo a secção e a ligadura. Olhem lá. Aquele mesmo procedimento, passando 2 vezes o vaso. Nós podemos utilizar vasoconstritores locais, lidocaína com epinefrina, por exemplo. Queria dizer para vocês que lidocaína com vasoconstritor, quando eu fazia emergência, eu tinha um enfermeiro que dizia que eu era assim bem angustiada. Eu chegava na emergência e falava para ele: onde é que está o anestésico local que tem adrenalina? Me dê esse material aqui. Ninguém vai usar isso durante o plantão. Por que eu falava isso? Porque precisa tomar cuidado, gente. A utilização de vasoconstritor
junto com o anestésico, por exemplo, periférico, se nós estamos trabalhando com extremidade, nós podemos causar isquemia e necrose. Então, imagina a ponta do nariz. O paciente chegou para vocês com uma lesãozinha na ponta do nariz e vocês fizeram uma isquemia e ele perdeu a ponta do nariz. Sério, né? Perdeu a ponta da orelha, a extremidade do dedo. Então, de preferência, evitem utilizar vasoconstritores em cirurgias de pequeno porte no ambulatório. Lembrar que uma outra coisa que se pode fazer também como contensor de sangramento é hipotensão controlada. Entretanto, este procedimento a gente não vai utilizar em cirurgia ambulatorial. A hemostasia será definitiva quando o fluxo for interrompido por obliteração permanente da luz do vaso. Vocês podem fazer ligaduras com fios, com clips, cauterização, obturação ou coagulação. Nas pequenas cirurgias, provavelmente lá no projeto de vocês, dificilmente vocês vão estar trabalhando com liga-clip, mas vão poder utilizar fios e, eventualmente, um eletrocautério, porque hoje os pequenos eletrocautérios estão disponíveis em qualquer local. Então, só para vocês lembrarem, então, a colocação das duas pinças, lembrar que a posição correta é sempre formando um parêntese das pinças, né? E seccionando entre estas pinças. Por fim, ligando. Olhem lá. Nós podíamos também ter feito primeiro as ligaduras e depois a secção. Então, vamos voltar lá. Isto aqui, eu vou fazer secção e ligadura. Então, hemostasia por pinçamento, secção e ligadura. Aqui, eu vou fazer secção entre ligaduras. Primeiro liga e depois corta. A gente pode estar fazendo, então, olha aqui, a hemostasia de um pequeno vaso que está sendo feito com o eletrocautério. Eventualmente, quando nós tivermos acesso a pequenas extremidades, às vezes extremidade de dedo, ou com sangramento que vocês não consigam controlar da extremidade óssea, é possível utilizar cera. A cera de abelha, que a gente usa normalmente, ela, na verdade, ela não é só cera de abelha, ela é uma mistura de cera alvejada de abelha com palmitato de isopropila. 80% dele, entretanto, é cera de abelha. Ou então, copolímeros óxidos alcalinos e solúveis em água, que são derivados do óxido de etileno e óxido de propileno, que são biodegradáveis. Com certeza, se vocês estiverem trabalhando na periferia, o que vai estar disponível provavelmente será apenas a cera. Só para vocês saberem que tem outros materiais. Então, nós podemos, então, ainda ter a hemostasia preventiva, quando nós prevenimos sangramento, ou corretiva, quando nós coibimos o sangramento. Ele já chegou com o sangramento, ou nós promovemos o sangramento quando seccionamos o vaso. Para fazer hemostasia, nós vamos utilizar pinças hemostáticas. É importante conhecer a anatomia da pinça hemostática. Elas podem ser retas ou podem ser curvas. E o que eu queria que vocês observassem? Elas também vão ter comprimentos diferentes, como as tesouras. Mas olhem a anatomia das pinças hemostáticas. Vocês estão vendo aqui uma pinça que tem ranhuras até uma certa altura e depois não tem. E aqui nós temos uma outra pinça que tem ranhura em toda a sua extensão. Quando nós estamos pinçando pequenos vasos, não faz muita diferença. Lembre-se sempre de que nós não devemos utilizar o meio da pinça para fazer hemostasia. Mas, aliás, a extremidade proximal da pinça, mas a distal da pinça para fazer hemostasia. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu tiver um vaso aqui, ao fechar esta pinça, ele poderá escorregar o tecido de dentro da pinça e nós não teremos feito hemostasia, vai começar a sangrar. Quando nós temos dificuldades para esse tipo de situação, melhor então utilizar esta pinça. Agora, lembre uma coisa, cirurgião tem que ser delicado, tem que ser fino, não pode ter mão de onça. Então, os nossos materiais devem ser também os mais delicados possíveis. Esta pinça de Kelly promoverá menos tripsia, tripsia, gente, é esmagamento, tá? Menos tripsia do que esta. Esta vai causar mais tripsia. Portanto, o trauma desta pinça
é maior do que o trauma desta pinça. E nós podemos ter as pinças de Halsted. Halsted foi um cirurgião que operou nos Estados Unidos no final do século XIX e que trouxe para a gente tantas coisas interessantes. Foi ele que trouxe a roupa branca, foi ele que trouxe a luva cirúrgica, e ele era muito preocupado com trauma cirúrgico, embora ele fosse um cirurgião oncologista. Eu falo isso porque o oncologista, eu brinco sempre que ele manda o paciente na maca, aliás, a peça na maca para a patologia e o doente na cubarrim para o quarto, porque eles sempre fazem coisas muito grandes. Então, olha uma coisa, esta pinça, ela é pequenininha, ela é delicada, ela é muito menor do que a nossa pinça de Kelly ou a nossa pinça de Kreide. Nós temos ainda a pinça de Kosher. A pinça de Kosher, além de ter toda a ranhura até o final da pinça, ela tem um dente, como se fosse um dente de rato na extremidade. Para que serve esta pinça? Para que, se nós tivermos alguma situação em que os tecidos possam escapar desta pinça, ao fechar isto aqui, nós estamos fixando a pinça. Nós ainda temos outros tipos de pinças. Eu só vou comentá-las aqui, porém elas provavelmente não serão utilizadas na cirurgia ambulatorial, que é a pinça de Mixter, que é uma pinça que tem uma curva de 90 graus, e a pinça de Rochester-Pian, que é uma pinça também curva, mas não tão curva quanto a pinça de Mixter. E essas pinças todas, gente, elas vão existir pequenininhas, grandes, ou seja, esses cabos vão dar dimensionamento a estas pinças. Muito bem, fizemos diérese e fizemos hemostasia. Agora vamos para a síntese. O que nós usamos para a síntese? É um conjunto de manobras que vão ser destinadas à reconstituição anatômica ou funcional de um tecido de um órgão. Consiste basicamente na aproximação das bordas dos tecidos seccionados, lacerados ou o que restou após uma ressecção. O objetivo é devolver ao tecido o seu aspecto anatômico original, facilitar o processo de cicatrização e restabelecer a função. Tem por vantagens prevenir infecção, prevenir sangramentos e proteger a ferida. Mas para que a gente tenha uma boa síntese e um bom processo de cicatrização, nós precisamos ter uma asepsia e uma antisepsia adequada. As bordas da ferida precisam ser regulares, então, ao utilizar o bisturi, não faça um bisel nos tecidos para não deixar tecido desvitalizado. Ter hemostasia adequada, usar o material adequado e ter uma técnica perfeita na realização da síntese. Não deixem tecido ósseo desprotegido. Chegou um menininho que perdeu um pedaço do dedo brincando com a bicicleta, vocês rodem um retalho e cubram essa extremidade. É também condição essencial partir da parte móvel da ferida para a fixa, quando vocês estiverem fazendo a síntese. Iniciar pelos ângulos e pelo meio, deixando pontos simétricos, sempre fazendo no meio do meio. Não tensionar demais e não deixar frouxo demais também. E não deixar fios sobre as feridas. Nós vamos poder fazer pontos manuais, aplicando pontos, ou então mecânicos, usando grampeadores. Métodos de aproximação e vedação com fitas adesivas e colas. Muito provavelmente, na cirurgia, lá no projeto de vocês, vocês vão trabalhar com este manual e, eventualmente, com fitas e colas. O material utilizado para a síntese manual é o porta-agulha, que pode ser este porta-agulha de Egger, aliás, de Mayo-Egger, que tem esta cremalheira desta forma, com duas hastes, ou então o porta-agulha de Mathieu, que é este porta-agulha. As agulhas vão ser as mais variadas. Elas podem ser cilíndricas ou triangulares, então vocês vão ver aqui. O que vai dar o diagnóstico de uma agulha cilíndrica ou uma triangular é o corte transverso destas agulhas. Lembrando, então, que esta agulha é menos agressiva do que esta agulha. E quanto mais reta ela for, maior será o seu raio. Então, a anatomia da agulha nos diz que uma agulha reta tem um raio infinito.
Quanto mais profundo vocês estiverem trabalhando, maior deverá ser a curvatura, e, portanto, menor o raio. E quanto mais superficial, menor a curvatura, menor o raio. Então, nós quase sempre utilizamos esta agulha aqui, ó, na superfície. As agulhas podem ser desta forma. Os fios podem vir encastoados nas agulhas, ou então ser agulhas que a gente precisa inserir o fio na agulha. E aqui nós temos um porta-agulha com uma agulha. Ao colocar a agulha no porta-agulha, sempre deixar 2/3 da agulha para frente e 1/3 para trás. Eu vejo sempre o pessoal falar assim, me dá um ponto com uma agulha traumática. Me dá um pontinho, monta um pontinho com agulha atraumática. Gente, atraumático. Primeiro, não existe nada atraumático. Nós usamos o termo atraumático para aquela que vai produzir a menor lesão, o menor afastamento dos tecidos. Então, a agulha atraumática é aquela, não tem nada a ver com ser triangular ou ser cilíndrica, mas tem a ver com o tamanho da lesão que ela deixa. Atraumática é aquela que vem com o fio encastoado. E ela também poderá ser triangular ou poderá ser cilíndrica. E será traumática aquela que vocês vão colocar o fio. Por que a gente está falando isso? Olhem essa extremidade desta agulha e olhem a extremidade desta. Quando esta agulha passar, ela vai deixar um afastamento de tecidos maior do que o dessa. Então, estas agulhas são agulhas que vão ser traumáticas e essas vão ser atraumáticas, ambas situações podendo ser cilíndricas ou triangulares. Com relação aos pontos, gente, olha o que nós tínhamos comentado agora há pouco. Ter o cuidado de deixar um ponto mais ou menos distante do outro de forma igual. E não deixar os fios sobre a linha da incisão. Eles interferem no processo de cicatrização. Qual é a distância que nós vamos deixar um pontinho do outro? Vai depender. Se vocês estiverem entrando a meio centímetro desta borda e saindo a meio de lá, este lado terá 1 centímetro, então o próximo pontinho estará a 1 centímetro. Se este lado aqui teve mais ou menos 0,25, 0,3, portanto, este lado aqui tem meio, o próximo pontinho estará a meio. Sempre como se nós estivéssemos desenhando um quadradinho. E desta forma, nós estaremos distribuindo as tensões na ferida de forma uniforme e teremos uma cicatriz mais bonita. Olha aqui, esse é um garotinho que sofreu um ferimento corto-contuso da região zigomática e foi aplicado pontos com fio monofilamentar de nylon. Lembrando também que o tipo de fio que vocês vão utilizar vai depender de onde vocês estão. Preferentemente, utilizem um fio que tem menor reação biológica, no caso, o nylon. E aqui é uma incisão maior, uma incisão de abdômen, também feito com pontos separados. Aqui um garotinho com uma ferida de supercílio, em que foi utilizado uma fita adesiva. Aqui também são fitas adesivas, então lembro que a síntese poderá ser feita com fitas adesivas. Ou então com cola. Existem os dermabondes, por exemplo, que vão fazer a síntese aqui, como desse garotinho que a gente foi feita com cola. Lembrando que eu não sei se vocês vão ter disponibilidade do dermabonde lá no projeto, mas com certeza vão ter disponibilidade do fio monofilamentar de nylon. Pode ser também fibrinogênio com trombina. E ainda, veja, nós falamos de material de diérese, de material de hemostasia, de material de síntese e o material auxiliar. Quem é o material auxiliar? É o material de preensão e tração e de exposição. Material de preensão são as pinças elásticas, que podem ser anatômicas ou dente de rato. Anatômicas, elas têm essa serrilhado na ponta, e dente de rato, ela tem um dentinho aqui na ponta. A pinça de Addison é uma pinça mais delicada, também pode ser anatômica, só com o serrilhado, ou ter um dentinho aqui, que nós chamamos então de pinça de Addison, dente de rato.
Aquelas pinças que nós vimos aqui, gente, elas podem existir de todos os tamanhos. Material de preensão e tração ainda pode ser a pinça de Alice. Olhem a anatomia da pinça de Alice, veja que ela tem uns dentinhos aqui na ponta. A pinça de Baby Cock, se a gente for perguntar qual das duas causa maior trauma, veja que o serrilhado desta pinça, ele está distribuído aqui, ó. Diferente da outra, que são dentes. Então, se a gente perguntar qual das duas causa maior trauma, a pinça de Alice é mais agressiva do que a pinça de Baby Cock. A pinça de Bacalhau, que todo mundo chama pinça de campo, é muito agressiva. Ela é uma pinça de preensão e tração. Mas olha o tamanho do dente e o tamanho da lesão que ela pode promover. Os afastadores podem ser manuais ou dinâmicos, ou então ser autoestáticos ou autofixantes. Provavelmente lá no projeto vocês vão trabalhar muito mais com os afastadores manuais. Então, os afastadores manuais que vocês já conhecem bastante, está aqui, ó, o afastador de Farabef, que vem sempre no parzinho, e que é muito interessante para manter o afastamento dos tecidos. O afastador de Roux, ele é parecido com o Farabef, mas ele é mais curvo, mais largo, tem uma extremidade que é mais larga do que a outra. Olha, esta aqui é maior do que esta aqui, e enquanto o Farabef vem num par, o Roux vem num trio. Muito bem. É claro que eu não vou falar dos autoestáticos, que seria o Gosset, que seria o Finocheto, que seria o Balfour, mas esses são afastadores para laparotomias ou para cirurgias torácicas, que não é o caso do projeto. Então, eu vou deixar eles à parte e nós vamos conversar em como é agora que nós vamos começar a arrumar nossa mesa. Então, vamos lá. Nós vamos começar, imaginem que vocês estão aqui, ó, deste ladinho da mesa. Da mão direita para a mão esquerda, nós vamos colocar o material de diérese, o material auxiliar e o material de hemostasia. Qual o material auxiliar que vai aqui? Vai o material auxiliar de preensão. No caso, as pinças anatômicas, as pinças de dente de rato, a pinça de Addison, seja a Addison anatômica ou Addison dente de rato. Na extremidade superior, o material de síntese, o especial, que são e os afastadores, as compressas, gases e cuba com soro, para vocês fazerem a higienização do material. Como vocês muito provavelmente vão trabalhar várias vezes com cirurgias ambulatoriais e infiltrações de anestésico local, o material vai ficar aqui. Tá? Então, o material de anestesia local vai ficar aqui. Então, vamos voltar para a nossa mesa. Então, olha, diérese. Durante o ato operatório, qual é o primeiro movimento de diérese que nós fazemos? É a incisão. Então, o primeiro instrumento que vai vir na nossa mesa é o bisturi. O segundo movimento de diérese pode ser uma secção, então virão as tesouras. E nós vamos falar só do material de cirurgia básica, tá? Então, aqui virão as pinças e aqui virá o material de hemostasia. Eu coloquei as pinças de Halsted, a Kelly e a Kraile. Agora, olhem um detalhe. Eu não coloquei aqui a pinça de Kosher, porque ela provavelmente vocês não vão chegar a utilizar. E a gente vai colocar sempre, gente, na mesa, primeiro o material curvo, porque ele é o mais utilizado, e depois o material reto. Então, olhem aqui, ó. Eu vou ter tesouras curvas e depois as retas. Aqui eu vou ter as pinças curvas, depois as pinças retas. O material especial e os afastadores, e aqui vocês vão deixar para colocar gaze, compressa, cuba, enfim, o que vocês precisarem de material. E observem que eu deixei aqui para vocês, oh meu Deus, não era para fazer isso, volta lá. O materialzinho, a sequência, olha, comecem daqui, ó, diérese. Esse material está aqui porque ele pode auxiliar a diérese, ele pode auxiliar a hemostasia, ele pode auxiliar a síntese. E é por isso que ele fica colocado aqui. Sempre coloquem na mesa o material na disposição, seja na diérese, seja na hemostasia, seja na síntese, do menor para o maior, do que causa menos trauma em direção ao que causa maior trauma, primeiro o material curvo e depois o material reto. Esta é a regra para montar a mesa.
Então, olhem lá, ó. Nós temos aqui um bisturi com uma lâmina, um cabo 3 com uma lâmina 10, um cabo 4 com uma lâmina 21, uma tesoura de mete-sembal curva menor, uma outra de mete-sembal curva um pouco maior, estão vendo? Olha aqui, ó. A extremidade é igual, o que muda é o cabo. Uma tesoura de maio. Então, tem duas mete-sembal e uma maio. Todas curvas. E agora nós temos uma mete-sembal reta e uma maio reta. As pinças de auxiliares que você tem aqui, então nós temos aqui as anatômicas e aqui as dentes de rato. Eu podia ter aqui também uma pinça de Addison anatômica e uma Addison dente de rato. As pinças hemostáticas, ó, eu tenho aqui uma pinça de Halsted, uma pinça de Kelly e uma pinça de Kraile. E aqui até coloquei uma coxa na mesa. E aqui eu tenho um Halsted reto, uma Kelly reta e uma Kraile reta. O material especial, no caso aqui o afastador, mas vocês poderão colocar aqui também o material de anestesia, a seringa, a agulha. Se vocês forem utilizar carpule, vocês vão ter a seringa de carpule, mas imagino que vocês não vão utilizar esse material. Eu posso deixar aqui, junto com o material especial, outros tipos de materiais. Então, por exemplo, eu tenho aqui duas pinças de mixter, uma pequenininha e uma maior, uma pinça de kosher, aliás, uma pinça de babycock, uma pinça de Alice e uma pinça de Bacalço. São materiais esses são hemostáticos e esses aqui são de preensão, diferente desse. Esse aqui é preensão, isso aqui é preensão e tração. Esse menos agressivo, este é um pouco mais, este ainda mais. Compressas e gases, a cuba que vocês vão utilizar, os porta-agulhas do tamanho que vocês desejarem. Se for trabalhar com material em que vocês vão ter que colocar o fio na agulha, então aqui vai estar o fio e aqui vão estar as agulhas. De um lado as agulhas triangulares, do outro lado as agulhas cilíndricas. E se a gente for usar um fio que já vem com a agulha encastoada, ele vai estar aqui do ladinho. Lembre-se, por que ele está nessa posição? Vocês estão aqui, ó. Vocês vão oferecer o material. Quando nós oferecemos o material, nós oferecemos pela ponta. Então, eu preciso que ele esteja aqui, para que eu pegue pela ponta o material e entregue ao cirurgião. E quando eu entregar ao cirurgião, as argolas vão cair na mão do cirurgião. E se for curva, a curvatura da tesoura será a curvatura da mão do cirurgião. Olhem lá. Esses materiais de hemostasia, os materiais de hemostasia têm cremalheira. Cremalheira é isto aqui, gente, esses dentinhos que tem na pinça. Não entreguem isto aqui fechado até o último dente, sempre no primeiro dente. Quando nós utilizamos o terceiro dente, sempre o terceiro dente, nós estragamos a sensibilidade da pinça. E daí vocês vão ouvir o cirurgião dizer assim: essa pinça não está fechando, essa pinça não está hemostasiando. Por que ela está fazendo isso? Porque nós temos o hábito de fechar até o terceiro descanso da cremalheira. Deixem sempre no primeiro descanso da cremalheira. Muito bem. Eu quero voltar aqui um pouquinho, só para falar uma coisa para vocês. Esta disposição da mesa foi feita pensando em que você está instrumentando um cirurgião. Mas muitas vezes vocês mesmos estão fazendo o ato operatório sozinhos, vocês não têm um auxiliar nas pequenas cirurgias. Quando isto acontecer, invertam a posição. A ponta do material, que está sempre voltada para vocês, ela vai inverter, ela vai estar ao contrário, porque vocês vão pegar o material por aqui, vocês não terão ninguém para auxiliá-los. Então, quando nós temos um auxiliar, todo o instrumento vai estar as pontas voltadas para o auxiliar, para quem está instrumentando, mas quando vocês estiverem se auto-instrumentando, vocês vão inverter, as argolas estarão voltadas para vocês. As pontas das pinças todas estarão voltadas para vocês.
O que aconteceu agora que eu não consigo fazer isso? Muito bem. Se vocês forem colocar campos cirúrgicos, aqui eu não tenho uma de pequena cirurgia, mas só para lembrá-los, os campos vão ter dobras, mesmo quando nós estamos trabalhando com pequena cirurgia. Aliás, eu esqueci de um detalhe da distribuição da mesa. Quando vocês forem arrumar a mesa, nós vamos precisar vestir a mesa. Então, antes de colocar o material, nós vamos colocar um campo estéril, um campo duplo de preferência. Se nós estivermos no centro cirúrgico, nós vamos colocar primeiro o campo impermeável e depois o campo de tecido. E ao colocar o campo cirúrgico no paciente, veja que nós vamos ter dobras. Aí alguém pergunta assim, mas dobra para cima ou dobra para baixo? Se nós estivermos usando a pinça de Bacalhau para fixar o campo, dobra para cima e a pinça vai estar embaixo e vai ficar escondida no campo. Se nós estivermos trabalhando, fixando isso com um pontinho, a dobra estará para baixo. Olha que coisa feia. Lembra que eu comentei com vocês? Procurem ter o cuidado de não deixar os pontos desta forma, com os fios em cima da linha de incisão. Penteiem os nós e deixem os nós sempre lateralizados, fora da linha de incisão. Distribuídos um distante do outro de forma semelhante para que a gente tenha uma cicatrização adequada. Se vocês estiverem fazendo alguma situação em que permita uma síntese contínua, também tentem distribuir de forma regular esses pontos todos. Por fim, gente, eu queria dizer para vocês que cirurgia é o esforço no qual intelecto e destreza se encontram, no mais alto nível na criação de uma realização humana incomparável. E que a nossa vida sirva para salvar outras vidas. Muito obrigada. Eu estou à disposição para quem quiser perguntar. Se tiver perguntas, dúvidas, estou aqui para ajudá-los. Obrigada. Muito obrigada, professora. Foi excelente, né? Várias pessoas aqui mandaram mensagens dizendo que emocionante ver a professora Malu aqui, algumas ex-alunas suas e suas fãs. Minhas fãs. Verdade, professora, a senhora tem um fã-clube, foi muito bom. Parabéns, muito didática a sua aula. Normalmente a gente não abre muito para pergunta, professora, porque a gente tem um tempo bem limitado, né? A gente não quer estender muito. Eu só queria aproveitar, Silvânia, para dizer para eles que se eles forem procurar a disposição de material no Google, pelo amor de Deus, não vão. Eu vi mesas que quase infartei olhando as imagens. Então, parecidas por favor... com as minhas, assim, aquelas minhas. Não seja assim tão modesta, querida. Então, se alguém estiver procurando saber como organizar uma mesa, prestem atenção na nossa aula de hoje, que vai estar disponível nas redes sociais, pelo nome de Cirurgias. Então, o pessoal quiser compartilhar aí com seus colegas, eu acho que é uma das melhores aulas, para mim é a melhor aula que tem sobre técnica operatória da professora Malu, todas elas. E essa é fantástica. Obrigada, professora. Obrigada a você, querida. Obrigada a vocês, obrigada às meninas que deram... Parabéns à Luana, que deu uma aula super bonita antes de mim, eu assisti. Obrigada a todos. Muito obrigada, professora. Foi excelente sua aula. Obrigada, querida. Já fiz parabéns, professora, a professora Fernanda. Eu também já fiz algumas anotações do que é que nós vamos precisar nas cirurgias, porque a gente tem que cuidar da logística, então já fui anotando aqui. Logística, materiais. Muito bom. Obrigada. Alguma mensagem dos organizadores? Bia, alguma mensagem para os nossos participantes? Acho que só para ficar de olho no e-mail, para as avaliações e continuar seguindo a gente lá nas redes sociais. E obrigada, prof. Agradecer também em nome de todos os alunos aqui. Obrigada para vocês duas. Foi uma ótima aula. Obrigada. Boa noite a todos. Professora Malu. Boa noite. Eu fui aluna há 5 5 anos atrás, mas relembrei muita coisa agora também. Ah, que gostoso! Você precisava contar a minha idade? Que horror! Que horror! Ela só me chama de velha agora. Não, 25 eu me conti, foi 2 anos e meio. Ah, ótimo. Agora melhorou. Mas eu não me importo. Eu só tenho 44 anos de janela já, menina. Tá, 44.
mas adoro o que eu faço. Então, continue fazendo com bastante amor. Eu acho que todas nós aqui, né, pelo menos eu e a Silvânia, que somos hoje representando as cirurgiãs aqui, a senhora foi um exemplo e é por isso que a gente está aqui hoje. Verdade. Ah, Obrigada, professora. Não, vocês estão porque vocês merecem. Só por isso. Obrigada pela Tchau, aula. meninas. Muito Obrigada. obrigada pela Tchau, honra de estar com Beijo. vocês. Beijo, beijo. Obrigada, boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite, gente. Até. Tchau. É.